Olá pessoal, boa noite a todos aí que vão viver esse tempo conosco. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Medeiros. Eu quero começar esse tempo com você orando. A gente vai estar dividindo aí uma palavra, compartilhando juntos, né? Aquilo que Deus tem ministrado no meu coração ao longo desse tempo. E poder dividir com vocês, isso é muito bom. Esse treinamento busca nos conectar, né? E além de nos conectar também servir uns aos outros e nos fazer entender dentro do processo aí da nossa rede. Vamos orar juntos? Pai, nós te louvamos por esse tempo, te louvamos por sua fidelidade, te louvamos por sua bondade. Te louvamos, Senhor, porque foi você que nos escolheu e nos amou primeiro. Isso fala do seu caráter, isso fala da sua disposição, mas isso fala também do seu propósito, Deus. Aquilo que você olha para a terra e tem estabelecido, Deus. É um privilégio para nós, poder ser chamado por Ti e ser escolhido por Ti. Aonde meus irmãos estiverem dividindo esse tempo conosco, Senhor, partilhando esse tempo, eles sejam abençoados, Pai, em Teu nome, na autoridade do Seu nome. Lidera-nos, Espírito Santo de Deus, nesse tempo, tanto no falar quanto no escutar, mas principalmente, Deus, no processar. Então, Deus, honramos o Teu nome acima de todo nome e pedimos, Pai, faça a Sua vontade, pois Sua vontade é boa, agradável e é perfeita. Amém. Meus queridos, eu sou Fernando Medeiros, eu tenho 35 anos, sou casado, vou completar 15 anos de casado. Eu confessei a Cristo em 1999, mas no ano de 2006, Deus começou a falar comigo sobre missões, né? E desse período de 99 até 2006, eu estava bem enganjado nas atividades da igreja local, né? Foi ali na minha parte de adolescência, início de juventude, bem no começo da minha juventude, Deus começou a falar comigo. Eu sou natural de Castanhal do Pará, uma cidade próxima ali de Belém, né, que é a capital do estado do Pará. No entanto, foi quando eu fui ao Amapá, morar na capital Macapá, que eu conheci o Senhor. E ali também eu comecei toda a minha vida, né, a minha história. Então, muito da minha cultura ministerial, dos meus relacionamentos estão ali no Amapá. E eu tenho trabalhado, né, desde então no norte e a partir do norte, principalmente aqui na América do Sul. Mas no ano de 2023, janeiro de 2023, Deus me trouxe para o Espírito Santo. E vir para cá foi assim um novo de Deus, né, em muitos aspectos. Inclusive a minha filha mais nova nasceu aqui. E foi assim o que era só para ser um tempo curto tem se tornado um tempo, acredito aí, de longo prazo, tá? Então aqui você já me conhece um pouco e eu quero, junto com você, poder pensar e processar sobre um tema que é sobre unidade e rede, né? Nós estamos aí nesse movimento do Moca, junto com os irmãos, e essa linha, essa ideia de rede, de movimento interdenominacional, de unidade, tem sido desde o começo da minha jornada algo que eu vivo, né, que eu tenho experimentado. Apesar de lá no começo da minha fé, ser assim, a gente está vivendo uma cultura mais denominacional. Aos poucos as coisas foram tomando forma, né? E só para colocar você aí nessa linha do tempo da minha vida, em 2009, 2008, na verdade, eu fiz a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, que é uma escola da Jocum, e desde então estava trabalhando com a Jocum.
maior parte desses anos de tempo integral e outras partes, né, com parceria e tempos parciais, recebendo equipe, trabalhando com equipes, enfim. E quando eu penso na parte de unidade, o que fica muito claro para mim, eu quero dividir isso com os irmãos, é a grande diferença da unidade para a uniformidade. A unidade, para mim, nada mais é de que e eu gosto dessa palavra de unidade, é aliada também à palavra universidade. Deus nos fez únicos, né? Eu e você somos únicos. E entendendo que somos únicos, entendendo também essa nossa identidade, nós percebemos que a ideia de Deus não é gerar uniformidade, não é tornar todo mundo igual. Mas aquilo que a gente vai pontuar à frente, né? Que Efésios fala sobre isso, é a ideia de corpo. Então, quando chega essa ideia para as pessoas de unidade, muitas pessoas acabam, inclusive eu durante boa parte do meu tempo, queria viver uma ideia de uniformidade. Todo mundo igual, todo mundo no mesmo pensamento, todo mundo no mesmo formato. E isso não é bíblico. Né? Além disso não ser bíblico, consequentemente, isso também não é saudável. Então, guarde comigo essas duas palavras, unidade e uniformidade. Associa a palavra unidade àquilo que nós vamos ler em Efésios, a respeito dessa ideia de que Cristo conosco forma-se um corpo, certo? Um corpo composto de muitos membros, mas um corpo, ok? E universidade é a diversidade vindo para o centro, ou seja, conversando juntas. E diante disso, eu gosto muito de trabalhar com essa questão de figura, né? Me ajuda a entender e também me ajuda a passar para o meu próximo. A gente vive num sistema que não é de agora, já de um bom tempo, né? Começa ali com a ideia de Babel, mas ainda hoje se aplica essa ideia de pirâmide. Então a gente começa a classificar. A gente não, né? O sistema começa a classificar essa ideia de pirâmide. A ideia de pirâmide ela não é saudável porque uma massa maior ela faz um esforço maior para nutrir uma massa menor. E isso, por mais que você inverta, né? Certa vez eu ouvi falar sobre liderança, que seria uma pirâmide invertida. A ideia aqui não é sobrecarregar nenhum lado. Então, melhor do que pensar numa ideia de pirâmide, no formato de pirâmide, é pensar numa ideia de mesa, onde nós sentamos juntos, onde nós olhamos um no olho do outro, onde nós conversamos. E quando eu penso em mesa, eu penso nessa fala de Cristo, né? Eu vou preparar um lugar, que está baseado em João 14. Isso é muito importante porque ele diz, eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, você esteja também. Isso mostra que todos nós temos um lugar nele, certo? Então, nós pensamos aqui agora sobre a diferença de uniformidade para unidade e também universidade. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a rede, tá? Então, quero que você, se você estiver notando aí algumas coisas, eu quero começar a leitura em Gênesis capítulo 1, certo? Eu trabalho um pouco em esporte, e no esporte a gente fala assim que Pai, Filho e Espírito Santo são um time perfeito, né? Outras pessoas falam também, quando vão falar sobre família, Pai, Filho e Espírito Santo são uma família perfeita. A ideia que eu quero guardar aqui e afirmar com você é baseado nisso, de que cada um tem o seu papel, mas os papéis, eles caminham para um propósito. E quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, nesse propósito da criação, nesse lugar onde as coisas estão ordenadas, as coisas estão
cheias de beleza, as coisas estão cheias de abundância, existe vida. Vem então esse detalhe de Gênesis 1, 26, Gênesis capítulo 1, 26, que fala assim: depois Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Então, a ideia de trabalhar de maneira baseada em unidade vem do próprio Senhor. Quando Ele nos cria, a maneira dele nos criar já é baseado nisso. Ele está em acordo Pai, Filho e Espírito Santo, e estão ali estabelecendo aquilo que eles querem estabelecer de maneira única, e você vê que não há aqui nenhuma queda de braço, nenhum esforço desnecessário, há simplesmente uma concordância, né? Eles estão apontando para o propósito que eles querem estabelecer, que é o homem. O homem é feito exatamente com base nesse DNA. E Deus faz o homem dentro do fazer o homem, ele também faz para esse homem, além da sua identidade, a questão do seu propósito, tá? E esse propósito está baseado no servir. Muitas vezes nós confundimos a ideia de dominar apenas com essa linha que você vê aí muitas vezes do comércio, que para mim muitas vezes parece mais com a ideia de usurpação de autoridade ou qualquer coisa do tipo. Mas aqui, esse domínio, essa ideia de governo é baseado no servir. E é interessante que quando você pensa e conecta Gênesis capítulo 1 com a vida de Jesus, você vê na prática a ideia do que eles tinham a respeito da humanidade. Jesus, ele vem redimindo, ele vem praticando exatamente o que Gênesis capítulo 1 mostra para nós. Por quê? Claro, Jesus veio redimir, né? Ele veio, em Cristo nós temos esse resgate. Mas quando Deus faz o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e coloca esse DNA de unidade, esse DNA criativo, esse DNA das coisas ordenadas, da liberdade, né? Faz o homem livre, porque só um ser livre tem condições de saber e relacionar-se com Deus livre. Enfim, um outro versículo também para a gente processar aqui é o Gênesis 1, 28. Que é quando Deus fala assim, Deus os abençoou e disse-lhes, né? Multiplicam, encham a terra, domine, enfim. O que eu quero aqui chamar a sua atenção em um primeiro momento é Deus os abençoou. Antes de qualquer ação prática deles, ou dele, no caso aqui de Adão, ou nossa, Deus ele vem e nos abençoa, né? Deus ele vem e nos afirma. E isso mostra o coração de Deus alinhado ao nosso coração. Isso mostra a disposição de Deus em caminhar conosco. Isso mostra essa disposição de Deus em ser um conosco. Ok, nós conhecemos a história, infelizmente, esse homem livre, ele decide se afastar, né? Ele decide desobedecer a Deus, romper com essa aliança. Mas eu gostaria nessa introdução, de trazer esse ponto-chave para nós colocar como fundamento para aquilo que nós vamos falar a respeito um pouquinho mais à frente, né, sobre esse detalhe falando um pouco mais de unidade e principalmente fechando aí com a ideia de rede. Mas o que está acontecendo aqui também é que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estão com o homem, que aqui a gente tem o Adão e depois a gente tem a Eva, eles estão construindo um relacionamento de dar e receber reações de amor. E a partir desse relacionamento, o homem então pode agora responder e continuar co-criando com Deus, certo? Volto a repetir, é claro que houve a queda, né? Houve essa separação. Mas guarde esse princípio fundamental, esse princípio original, esse modelo que Deus deixou claro, esse modelo dele, do coração dele, tá bom?
Pensando nisso, eu quero que você abra ou faça a sua anotação aí. Vamos lá para o livro de Efésios. Que Efésios vai trazer também algo para a gente processar aqui, né? Eu não sei aonde você tem trabalhado, né? Se você que vai estar nos ouvindo nesse tempo de treinamento, se é a sua primeira vez ou se você está há muito tempo. Eu penso que um treinamento como esse vem nos ajudar a nos alinhar novamente com a visão, se a gente estiver aí, né, muito nos seus extremos, ou aprender, né, ou colocar dar esse primeiro passo nesse entendimento. Quem sabe você era muito parecido comigo, né, lá atrás, uma visão mais denominacional, uma visão mais de buscar uniformidade e não buscar unidade, apesar daquilo que eu falei para você, né? A Bíblia só fala de unidade, ela encoraja a unidade. Jesus vem e traz o modelo do que é a unidade. Jesus mostra, inclusive, os desafios para a unidade. Enfim, abra aí a sua Bíblia ou escreva aí nas suas anotações ou coloque aí no seu smartphone, seu aplicativo aí. Vamos lá para o livro de Efésios. Efésios, capítulo... Deixa eu achar aqui. Efésios, capítulo 2. Antes de Efésios capítulo 2, queria só que você pegasse aí comigo um salmo que a gente pensa bastante sobre ele, até fala bastante sobre ele, né? Que é o Salmo 133, só para a gente, aquela ideia de corpo, né? De Cristo que eu falei no começo, só para a gente começar aqui com ele, depois a gente vai para Efésios. Mas olha só, o Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E aí ele vai demonstrar, né? O judeu ele é muito concreto, então ele vai demonstrar isso, como isso seria, como que você visualizaria isso. Essa união é como óleo perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela barba, até a bainha da roupa do grande sacerdote. Essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e desce sobre os montes de Sião. O Senhor derrama ali suas bênçãos e dá a vida eterna. É bem legal pensar nessa ideia de corpo, porque assim como lá em Gênesis, Deus nos cria para dar e receber reações de amor, e ele vive isso, né? Quando Cristo nos resgata, ele também vem afirmar isso. Esse lugar da gente continuar dando e recebendo reações de amor. Agora é certo, nós temos um desafio a mais pela questão do pecado. Porque aí nós começamos muitas vezes a levantar muros, a edificar barreiras, para que a gente não consiga caminhar juntos. E o caminhar junto não quer dizer que você vai concordar com tudo, mas quer dizer que você vai afiar um ao outro no processo. Lembra que eu falei no começo, né? A ideia aqui do nosso movimento, a ideia da nossa conversa, a ideia desse tempo, não é tornar você parecido comigo. É tornar você parecido com aquilo que Cristo, que o próprio Deus estabeleceu para a sua vida. Sendo você, né? Cristo se torna esse modelo prático para nos inspirar. Por isso que a gente deve se parecer com Ele. Mas a ideia central aqui é você se parecer exatamente com aquilo que o próprio Senhor preparou e estabeleceu para você. Você sabendo da sua identidade, você vai poder cooperar no propósito pelo qual Deus nos conectou. Certo? Eu gosto muito de pensar naquela palavra de Ezequiel,
do Vale de Ossos Secos, quando ele tem todo aquele movimento, e aí vem, né, ele fala, e existe uma palavra ali que eu acho muito interessante: cada osso conectou no seu osso. Ali não foi edificado um monstro, ou algo, né, uma anomalia, ou algo estranho. Pelo contrário, as coisas começaram a voltar para a sua ordem. Então, cada osso conectou no seu osso, aí você adianta um pouco a história, o que você vê como resultado? Um poderoso exército, né? Então, o osso do braço não foi se conectar com o osso da perna. Não, pelo contrário, cada coisa foi tomando o seu processo. E é interessante também do salmista que ele afirma para nós que o Senhor ordena a bênção. É muito legal que em Gênesis 1:28 fala sobre isso, que a primeira palavra de afirmação de Deus para nós é nos abençoar. E é importante você guardar isso. Se nós estamos caminhando contrário à união, né, e o fundamento de fato da união é o amor, e Coríntios 13 vai falar sobre o amor, depois você pode ler um pouquinho mais lá. O contrário a isso, ao amor, não é o ódio, é a indiferença. Muitas vezes eu pratiquei a indiferença, né? Sem ter luz. E às vezes, hoje, tendo luz, existe um certo assédio para eu agir com a indiferença em muitas situações. Exemplos, de maneira prática em nosso dia a dia. Às vezes você está concordando, está ali numa tomada de decisão com um grupo pequeno ou um grupo grande, e o seu coração está ali louco para que aconteça segundo a sua vontade, mesmo que você não manifeste isso em palavra. E quando nós ouvimos algo contrário àquilo que nós esperávamos, parece assim que começa, dependendo até do tipo de pessoa, se você já teve até uma situação não resolvida com aquela pessoa, isso vai se potencializar. E, queridos, a Bíblia fala em Provérbios a respeito dessa confusão, né? Dessa fofoca, dessa situação de desconstruir relacionamento. Isso é perigoso demais. Ministérios inteiros já foram dizimados por conta disso. E eu gosto de pensar, e eu trago até isso para mim, a palavra de Filipenses, a respeito da atitude, do sentimento que Cristo teve em Filipenses 2, né? Não usurpou ser igual a Deus, antes mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? E estando ali como homem, como servo, foi obediente até a morte de cruz. Então, esse modelo prático de Jesus para nós, ele é inspirador. Porque no mesmo ministério, na mesma igreja, na mesma missão, no mesmo movimento, você vai ter atrito. Os atritos, né, essas situações, eles devem nos ajudar, nos afiando. Por isso que é importante ter esse coração humilde e ter a atitude de servo. Um servo, ele cabe em qualquer lugar, né? Eu não consigo conhecer pessoas. Você conhece, na verdade, o caráter das pessoas, como elas reagem no dia a dia. Uns falam, né, sobre liderança, mas para mim nem precisa a pessoa liderar para ela mostrar o coração dela. Basta um pouquinho de pressão e a pessoa já revela como está o coração dela. Então, em tudo que nós devemos fazer de maneira prática, Cristo precisa ser visto, né? Cristo precisa ser glorificado. Nossos passos práticos de fé no nosso dia a dia devem apontar para ele. Vamos lá para Efésios 4, do 4 a 14. Já guardamos aí o Salmo 133, que mostra essa estrutura de corpo e também fala sobre essa bênção do Senhor. Mas aqui em Efésios 4... Aqui, Efésios 4,14 diz assim, olha. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós, e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo,
falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhante a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. É interessante nós guardarmos que o propósito de Cristo é nos redimir, né? João 14 fala isso, ele diz assim, eu não vou mais deixar vocês órfãos, mas eu vou preparar um lugar, e a ideia é que aonde ele esteja, nós vamos estar também. Há também uma oração, se não falo em memória, em João 17, a respeito disso, né? Eu quero que vocês sejam um comigo como eu sou um com o Pai. Revela claramente o que é, na prática, a unidade. Volto a repetir. Unidade não é uniformidade. Não é todo mundo igualzinho, encaixotado no mesmo formato. Pelo contrário. Unidade é a partir da minha identidade, que isso inclui a minha diferença, a sua particularidade, nós sentarmos juntos e podermos servir um ao outro, desejar o melhor um ao outro, praticar o fruto do Espírito. É fácil isso? Claro que não é. Mas a primeira coisa que nós precisamos ter é isso aqui, ó. Falando com verdade, tratando com verdade e vivendo em verdade. Para mim, Fernando, verdade não é só um conceito, uma ideia. Quando eu penso na verdade, eu penso numa pessoa que é Cristo, né? Então, não é só uma discussão de ideia, mas é eu e você saindo dos nossos extremos e vindo para o meio sentar, que é esse lugar onde Cristo nos espera para nos auxiliar. Isso não quer dizer que nós não vamos ter diferenças, isso não quer dizer que nós nem sempre vamos concordar. Há momentos que vamos precisar parar o nosso coração, parar muitas vezes a nossa discussão, para ir diante de Deus com o nosso coração, para que Ele nos mude, para que Ele para que Ele faça a obra no nosso coração. Porque muitas vezes nós vamos cair na indiferença, né? Que eu falei sobre isso, mas na maioria das vezes as pessoas vão querer agir com justiça própria, né? Então aqui, a ideia é sermos um corpo, né? Sendo o nosso cabeça Cristo. Então guarde isso. E aí vem o 16, que seria a chave aqui para a gente falar sobre isso. Sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Cara, isso é fantástico. Fantástico mesmo. Por quê? Porque não é sobre a nossa direção. Não é sobre a nossa melhor ideia. Não é sobre o que eu quero para esse tempo. É possível que você seja um cara bem experiente de ministério, né? Quem sabe aí anos de trabalho. Você também que é novo, às vezes você é novo em uma questão ministerial, mas quem sabe na vida você já passou por muitas coisas. Independente disso, quem deve nos liderar, quem deve ser o cabeça de todo o ministério, começando por você, e a partir da liderança que você exerce, do grupo que você trabalha, precisa ser Cristo. Precisa ser Cristo. Né? E no processo de uns aos outros, a gente vai ver isso, que é ele, sob a direção dele, é que o corpo se ajusta perfeitamente. Tá bom? Então, gente, Efésios traz isso claramente para nós. Tem uma outra passagem também, que é Eclesiastes 4:12, que fala a respeito um pouco sobre isso, né? Que se usa muito nas palavras para casamento, né? A construção ali do dia do sim. Mas também pode se aplicar a nós nos nossos ministérios, que é sobre o cordão de 3 dobras. Deus não fez ninguém para andar sozinho. Deus não fez. O próprio Cristo decidiu voluntariamente, foi uma decisão do coração dele, chamar pessoas para caminhar com ele. É interessante, eu gosto muito de pensar sobre isso, porque, tipo assim, eu não sei se eu tivesse diante daqueles discípulos, eu os escolheria, né? Porque às vezes a gente coloca uma régua muito alta para os outros e esquece de ver qual é o propósito pelo qual a gente está escolhendo pessoas para o nosso time.
não é sobre escolher os melhores, é caminhar com quem o Senhor quer que a gente caminhe, no tempo que Ele quer que a gente caminhe. Não é fazer o desejo do meu coração, é fazer aquilo que em João capítulo 5 Jesus nos ensinou, fazer a vontade do Pai. Quando questionado sobre a cura de uma pessoa no sábado, Jesus falou assim: eu não faço nada do que eu não vejo meu Pai fazer. Isso é um princípio legal para a gente trazer para o nosso coração, para o nosso dia a dia e principalmente para os nossos ministérios, tá bom? Então, não esteja sozinho, não caminhe sozinho. Em Lucas 10, Jesus não enviou ninguém sozinho, Ele enviou sempre de dois. E aí, entendendo um pouco sobre a unidade, que você pode aperfeiçoar isso no seu dia a dia aí. Depois, se você quiser, a gente pode trocar, bater um papo também. Tem muitas pessoas aqui na nossa rede que também pode nos servir muito bem sobre esse tema. Eu quero falar um pouco para vocês sobre a ideia da rede, né? Todos nós, por exemplo, toda a minha história de vida no começo estava na Assembleia de Deus. Eu frequentei a Assembleia de Deus por 25 anos, né? E nós temos uma diversidade denominacional no mundo. Nós temos uma diversidade de modelos, né, de crescimento, de igreja, enfim. A ideia aqui não é se deter nem a denominação, nem esses modelos. Mas mostrar que nós temos é muito amplo o nosso leque de conexões. Como que a gente vai conseguir conectar? Como é que a gente vai conseguir caminhar juntos? Como é que a gente vai sentar à mesa? Alguns princípios práticos. Claro, os frutos do Espírito é o que você vai usar no seu dia a dia. Mas assim, partindo do princípio de que você não deve caminhar só, como que você caminha com aquele ministério que é diferente? Uma certa vez eu ouvi que aquilo que Deus não me deu, Ele não me ferramentou, Ele ferramentou alguém, para que a gente possa servir um ao outro, certo? E eu estava uma vez em uma reunião da OM, lá em Belém, teve um encontro de líderes lá, e eu já trabalhei, né? Trabalhei com a Aliança Pastoral no Amapá, trabalhei na Jocum durante muitos anos, mesmo na Jocum, sempre estava provocando essa ideia de conexão, inclusive conheci o MOCA através de um desses movimentos que aconteceu lá no Pará. Então eu sou o cara de que eu chego na mesa e sempre estou querendo trazer à disposição aquilo que Deus me deu. Então, se eu estou em um lugar e eu posso servir alguém, eu vou lá e sirvo, né? Não precisa de muita coisa, não precisa sistematizar muito o processo. Não estou dizendo que não precisa organizar, mas às vezes a gente engessa demais determinadas coisas que poderiam ser, decisões que poderiam ser mais fáceis, né? Exemplo, hospedar alguém, exemplo, servir alguém, exemplo, verificar aqui se eu tenho um caixa, né? Eu vejo alguém aí no grupo pedindo algo, e às vezes eu tenho no meu caixa algo que eu posso servir, tomar essa decisão de ser parte, né? Você não vai conseguir servir, em algumas vezes, né? Tudo, responder tudo, mas você pode diminuir a distância disso, né? Sucesso não é sair do ponto A e chegar no ponto B. Sucesso é você diminuir a distância, ok? Então, trabalhando todo esse tempo, algo que eu vi que alguns poucos, né? Trabalhei também com café missionário, com igrejas, de diversas igrejas ali da Argentina. Então, falando um pouco sobre isso, né? Sobre trabalhar com grupos diferentes, trabalhar com ideias diferentes, mas todas nessa centralidade de Cristo. O nosso maior desafio não é o que é diferente, né? Eu penso dessa forma, eu penso daquela forma. Não é sobre a nossa liturgia. Muitas vezes o que está acontecendo ali é a dureza do nosso próprio coração. É falta de humildade, quebrantamento. Então, o que eu aconselho para você caminhar com alguém? Foque naquilo que você vai poder servir a pessoa. Porque na maioria, não vou nem dizer na maioria, mas pode ser que isso aconteça com uma frequência. Quando você vai provocar uma parceria, muitas vezes você quer ser o maior beneficiador, você ou o seu projeto. Eu não vejo isso como algo 100% errado, mas muitas vezes não se parece com algo bíblico. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber.
Se você vai gerar uma conexão, se você vai montar uma rede ou participar de uma rede, é importante vir com aquilo que eu falei sobre o caráter de servo, mas é importante também você perceber o que você pode dar. Não importa se você seja um grupo menor, né? Eu gosto dessa frase: ninguém é rico demais que não possa receber, nem pobre demais que não possa dar. Então, o reino é um reino de servos. A rede é uma rede de servos, né? O propósito dela é justamente isso: servir. É perceber o outro, é se importar, é conectar. O poderoso exército levanta-se a partir disso também, tá? Então, não caminhe só. Mas pensando agora nessa ideia de rede, é perceber como que você pode se conectar com as determinadas coisas que estão acontecendo. Além de que a rede, ela pode te servir não só quando você está mal, mas ela também pode servir de maneira preventiva. Quando você se conecta com uma rede igual a nossa, você percebe através do outro, do processo do outro, coisas que podem te fortalecer. Ou, quem sabe, você passou por um processo e você pode encorajar a outro. Aí, eu gosto de pensar na história do Elias, que o Elias está lá, né? A Jezabel fala para o Acabe que vai acabar com a vida do Elias. O Elias vai acabar. Ok. O Elias foge, o profeta Elias lá foge para não morrer. No processo dele, principalmente no processo de solidão de Elias, não era no processo de solitude, era na solidão, no processo dele, ele pede a morte. Olha que coisa louca, né? Ele sai de um determinado lugar para não morrer, mas no processo, por estar só ou achar que estava só, pede a morte. Porque Deus não nos fez para andar só. Né? É como se você lutasse contra o próprio Deus, a própria ideia de Deus para você, para o seu ministério, para o seu grupo, né? Então, assim, não é legal, não é saudável e principalmente não é bíblico. E claro, não vem do Senhor. Então, a rede, ela nos ajuda, a rede, ela nutre, a rede, ela fortalece, a rede, ela encoraja. Na rede, você vê as nossas dores. Na rede, você pode ser vulnerável. E isso é o propósito da rede. É criar um mecanismo baseado em relacionamento e também sólido de um servir o outro, de dar e receber reações de amor. De muitas vezes inspirar, que é uma coisa legal também. Às vezes você vê uma resposta que uma pessoa deu em determinado tempo de crise ou de um desafio lá no ministério da pessoa e aquilo passa a te fortalecer ou quem sabe aquilo te envisiona, né? Faz com que você consiga aplicar aquela visão. Então, irmãos, sobre esse tempo, eu quero te animar a, primeiramente, com base naquilo que a gente falou ou com base naquilo que você sabe, primeiramente, como que está o seu coração em relação a tudo isso que Deus está te confiando, né? Medo, eu aprendi uma vez, medo e dúvida vai sempre estar batendo na porta do seu coração. Muitas vezes vai estar ali, mas aquilo não pode te liderar. O que precisa te liderar é a palavra do Senhor, tá? Então, lembre-se, primeira coisa, você foi feita à imagem e semelhança do Senhor. E Ele te abençoou, certo? Antes de você fazer algo, você não é amado pelo fazer. Você é amado por quem você é. E por você ser amado e nutrido por esse amor, é que você vai fazer. É que você vai dar os passos, como uma reação a uma resposta de que você foi amado. Isso é muito legal. Sabendo que você foi feito à imagem e semelhança do Senhor, o próprio Jesus nos afirma que Ele nos chama de filho. Você não é órfão, né? Você não deve viver debaixo de orfandade. Você deve viver dentro de uma família, que foi para isso que Ele resgatou você, ok? Então, você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Você é um filho amado. Eu gosto de refletir sobre Jesus sendo batizado, né? Jesus é batizado, não tinha feito nenhum milagre. Eu volto a repetir, não era amado por aquilo que Ele fez, mas Ele era amado por quem Ele é.
E o pai faz questão de afirmar isso, né? Tu és o meu filho amado. E quando vem a tentação, as provações que todos nós passamos e continuaremos a passar nesses processos da vida aí, é muito importante você guardar esse lugar de família. Guardar essas palavras do Senhor, que você é amado, que você é imagem e semelhança, que você é um filho e uma filha amada. E a partir disso você vai praticar dentro desse corpo de Cristo, dentro daquilo que Ele te vocacionou. E não só especificamente aí onde Ele tem te plantado, não só frutificar, mas também a partir disso, dos seus atos de obediência, do seu caminho de obediência, encorajar outros, fortalecer outros. Então, unidade é essa atitude que nós precisamos ter de conectar pessoas, de servir pessoas, né? E a rede é isso que nós construímos a partir dessa prática. A partir do momento que você, por exemplo, eu cheguei aqui no Espírito Santo, eu fui procurando, né, como que eu posso conectar, como que eu posso servir com aquilo que eu tenho, como que eu posso ser algum tipo de resposta. E aí você vai vendo isso, tá bom? Gente, eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, louvar a Deus aí pelo convite. Foi uma luta aqui, né, para poder conseguir organizar essa aula, mas eu estou aqui à disposição, por favor, que você precisar, estou aqui para te servir. E eu só quero fechar, atualmente eu estou trabalhando no Espírito Santo. Minha esposa e eu, depois de um tempo de oração, a gente entendeu que Deus estava nos chamando para um passo, né, diferente, assim. E hoje ela e eu trabalhamos como pais sociais de meninos de 15 a 18 anos. Então aqui a gente trabalha com meninos especiais, meninos em sua diversidade. Eu peço oração por isso. Mas eu sempre, mesmo trabalhando de maneira fixa com isso, eu continuo servindo projetos no norte do Brasil, projetos na Europa, enfim. E se eu puder te servir em algo, por favor, conte comigo e bora para frente. Se você estava pensando em desistir, cara, não desiste. Nós temos uma rede de apoio que pode te servir. Não somos os melhores, nem tampouco somos os perfeitos e nem sempre nós estamos acertando. Mas todos nós aqui estamos buscando dar o nosso melhor, né? E se a gente cair, né? Se um de nós cair, o objetivo é que a gente possa contar com você. Igual eu sempre falo, hoje eu estou bem, amanhã eu não sei como é que eu vou estar, mas eu espero poder contar com você, tá bom? Vamos orar e aí a gente vai encerrar esse tempo. Qualquer coisa é só pegar o contato aí no grupo ou pode entrar aí nas minhas redes sociais e a gente vai se falando. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Eu abençoo cada pessoa que conseguiu parar, conseguiu processar. Eu peço, Espírito Santo, que a partir daquilo que foi falado, não gere confusão, não gere qualquer outro tipo de ação contrária, mas você, Espírito Santo, possa costurar no coração de cada um como que essa mensagem, como que esse ensino, como que esse treinamento pode servir, Deus. Cumpra o seu propósito, Pai. Como eu sempre oro para você, não me deixa eu te atrapalhar em nada, mas aperfeiçoa as coisas aí no nosso coração. Deus abençoe o Moca, a rede, as pessoas de diversos lugares, as pessoas que que estão conosco agora, mas as pessoas que verão esse vídeo depois. Nós te louvamos, Pai, para todos sempre. Amém e amém.